Olá, que bom tê-lo aqui conosco. Tê-los, né? Porque a linguagem ela tem que ser assim, inclusiva, tê-los e tê-las. Aqui conosco no nosso programa Entre Irmãos. Chegamos aqui a mais uma semana e eu espero que você tenha gostado, esteja gostando de tudo aquilo que nós estamos apresentando para você. Eu quero te pedir a gentileza de se inscrever no canal, se estiver fazendo sentido para você, tudo que você está ouvindo, apertar aí o sininho para que você receba sempre as notificações e compartilhar cada conteúdo que você tem recebido. Para quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas. Hoje, vocês não sabem quem vão ser entrevistados, são dois irmãos, mas dois irmãos pequeninos. E se tem uma coisa que Jesus amava, era quando ele podia estar com as crianças. E hoje a gente vai receber dois jovens que a gente pode dizer que são juniores, né? Aqui conosco, o Vitor e a Joy. E eles vão falar um pouquinho para a gente das experiências deles com Jesus. Ainda pequenos, mas eles já têm experiências com Jesus. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Joy? Tudo. Olha aí, ó. Olha que crianças lindas, gente. Vitor e Joy. Vocês são... Quantos anos vocês têm? Eu tenho 12 e ela tem 9. Conta pra mim, como é que é essa experiência? Como é que vocês conheceram Jesus? Então, a gente já é crente desde pequeno, né? Porque... Desde que a gente nasceu. Porque a gente já nasceu numa família crente que adorava Deus, já... E aí a gente foi pegando isso também e hoje nós temos um relacionamento muito bom com Deus. Nós todo dia a gente ora, a gente lê a Bíblia. Então você tem esse tempo com Deus e isso não é uma obrigação, isso é uma coisa que vocês gostam de fazer, ler a Bíblia e orar. A Joy dança também, né? Eu dançava quando eu era menor. Aí agora que começou aquela quarentena, aí eu meio que saí do Ministério de Dança lá da igreja. Por causa da pandemia? Porque parou, aí depois... sei lá o que aconteceu que eu queria já parar. Eu ficava cansada. Tem que ensaiar bastante. Vitor, conta comigo. Você pediu ao seu pai para se batizar, não foi? Por que você achou importante? Então, primeiro eu pedi pro meu pai falando se eu podia batizar. Depois eu fui lá, é que a gente estava num retiro de adolescentes na igreja. Aí eu tava lá por causa do meu pai, porque ele estava pregando nesse retiro. Aí eu tava lá. Mas eu também tava participando, indo nos cultos lá que tinham. E aí, naquele acampamento, né, naquele retiro, eu senti de Deus que eu tinha que me batizar, que já tava na hora. Mesmo pequeno, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, não sei. Não, eu só tinha acho que uns 10. Não, tinha 7, 8 anos, por aí. E aí... aí depois eu perguntei pro meu pai, depois eu perguntei pro líder lá, que na época era o líder dos adolescentes. Eu perguntei se eu podia também. E ele deixou, claro. Então, chegando lá na igreja, teve aquela coisa toda lá dos adolescentes chegando do retiro, todo mundo chegando do retiro. E aí quando chegou, eu acho que logo depois teve as palavras lá, a palavra dos adolescentes, que é tradição, né? Toda vez que eles chegam, eles pegam lá alguns adolescentes para ter uma palavra, né? Do que aconteceu, o que foi o acampamento para eles. E aí logo depois disso tinha a hora do batismo, né? Que eu não lembro se era só para os adolescentes e para o pessoal do retiro ou se era para a igreja toda. Eu só sei que na hora que eu me batizei, na hora que eu estava dentro da água, senti uma presença tão forte de Deus. Aí depois, quando saí da água, meu pai abraçou os apóstolos lá
que são da minha igreja, eles me abraçaram. Aí, depois que eu saí, né, me sequei e tudo, eu fui procurar meu primo, porque ele também estava no acampamento, só que ele estava como adolescente, né, estava dormindo nos quartos lá. Aí eu fui procurar pro meu primo. Aí me falaram que ele estava chorando lá, de alegria. O seu primo estava chorando, emocionado com aquilo que você fez? Eu fiquei arrepiadíssima quando eu saí da água, assim. E como é sentir essa presença tão forte de Deus? Você sabe explicar? Sei. Eu começo a sentir a presença de Deus porque eu estou ouvindo a pregação, aí eu sinto uma presença de Deus porque eu sinto que, tipo, alguma coisa toca no meu coração e eu começo a arrepiar também. Isso é uma das coisas que acontece. É muito bom. Tipo, Deus te explica coisas, Deus, ele te acolhe naquele momento, ele é o pai, né? Então, é muito bom. Eu acho que é. E falando de pai, como é que é o pai Yuri? Ele é muito legal. Ele nos ajuda muito bem em coisas de escola, ele ora pela gente, ele nos ama muito, a gente também, ele é engraçado, a gente ama ele muito. É? E quem começou ensinando para você as coisas? Foi o pai Yuri ou foi a mãe Larissa? Os dois. Os dois? Os dois Não lembro. nos ajudando e falando de Deus e mostrando a gente. O pai Yuri, você já falou para mim, como é que é a mãe Larissa? Ela é muito legal, muita gente boa também. Ela é muito amorosa, muito carinhosa, também nos ajuda muito. E é muito legal. Não, eu sei que quando pequeno, um falava em inglês com você e o outro falava em português. Quem falava inglês com vocês? Quando eu nasci, o meu pai falava inglês comigo. Aí depois quando a Jai nasceu, ele estava dando aula de inglês num lugar lá em Eu Cabo só Frio. fiquei acho que só um ano com ele falando inglês. Nem isso, porque ele chegava do trabalho, Foi um ano. ele chegava do trabalho e já estava cansado de falar inglês. Então ele falava mais português com ela. Com ela, mas com você foi em inglês o tempo inteiro, né? Isso te ajudou? Você hoje está estudando. Quantos países você já foi? Você lembra? Vocês já foram, né? Quer dizer, o Vitor faz mais porque o Vitor nasceu antes. Então, quantos países você já foi? Vitor e Joy, conta quantos você já foi. É a mesma coisa, a gente sempre foi pro mesmo país. Né? Foi pro mesmo país. Fomos para Israel, para Estônia, Calma. para os Estados Unidos, Raciocinando. para a Turquia. Primeiro foi Israel. Primeiro que eu visitei, pelo menos. Israel. Eu não tô lembrando, não. Israel, depois Inglaterra. Inglaterra também. Inglaterra. Aí depois Israel de novo, depois Estônia. Paris. França. Turquia. Turquia. Turquia foi agora, né? Na viagem. Foi. Desses países todos que vocês já foram, qual que vocês gostaram mais? Sem dúvida Israel. Israel. E Estônia também. Não somente pelo fato de nós estarmos morando lá, mas por causa da história lá, muito boa. Acho que meus favoritos foram Israel e talvez Estados Unidos. Porque lá foi muito legal. A gente foi lá no museu de criança que era gigante. Agora, Vitor, você falou da história da Estônia. A história da Estônia é bonita? Assim. Não, é uma história meio triste. É uma história meio triste, mas depois é feliz. Porque foi tudo aquela coisa de colonizado pela União Soviética, por outros países também. Só depois, mais recente, que eles foram libertos, né? Proclamaram liberdade. E por que vocês gostam tanto de Israel? Por que você falou que Joy falou assim, Israel? Sem dúvida, Israel. O que Israel tem de diferente? Quando eu vou lá, eu me sinto, sei lá, um lugar meio especial, sei lá. Porque eu vou lá, aí tem algumas ruínas, assim. Aí eu me sinto como se eu estivesse no passado. Dentro da Bíblia?
Porque tem muitos lugares históricos da Bíblia que você vai lá, aí você pensa, que maneiro, como é que isso era na época de Jesus? Aí também você passa pela Rua da Lamentação. Rua A Via Dolorosa. Dolorosa? Rua Dolorosa, Aí depois tem o Muro das Lamentações. Você tem algum livro que você gosta mais na Bíblia? Assim, eu gosto de todos. Eu ainda não terminei de ler a Bíblia, mas eu tenho lido bastante ela. Não sei, mais para esses livros do Novo Testamento, eu acho que eles estão, tipo, me chamando mais. Então, por isso, tipo, Atos, 1 Coríntios, esses livros assim, essas cartas, essas coisas, eu acho que tá mexendo mais comigo. Atos é lindo. Eu gosto muito de Atos. A história de Atos é muito linda. Tinha que ler o tempo inteiro, né? Porque o livro de Atos é muito divertido. Eu gosto muito. Tem histórias ótimas. E a gente poderia dizer que o livro de Atos poderia ser escrito com um nome diferente. Ser Atos do Espírito Santo. Porque a gente vê o Espírito Santo o tempo todo em Atos, né? Joy, tem algum livro preferido da Bíblia? Assim, eu ainda tô no Antigo Testamento, mas também, assim, eu acho que o melhor do Antigo Testamento, acho que Gênesis, que é a história da criação, as coisas aí mais principais, assim. Gênesis é o começo de tudo. Gênesis também tem coisas muito, muito, muito especiais. A primeira história que eu ouvi quando eu fui para a escola foi a história de José. E eu nunca mais esqueci. Eu tinha 7 anos quando eu ouvi a história de José. E eu lembro que eu chorava porque eu não entendia por que os irmãos tinham feito aquilo com eles. Eu dizia que quando eu encontrasse aqueles irmãos deles, eu ia brigar com aqueles irmãos, porque aqueles irmãos não podiam ter feito aquilo com ele. Entendeu? É assim mesmo. E o meu sobrinho, o Gabriel, ele ouviu a história de Jesus e ele ficou muito bravo. Ele chegou em casa muito bravo porque tinham crucificado Jesus. Ele falou: tia, como fizeram isso com ele? Porque eu tenho que pegar aquele soldado mau que foi lá e pregou ele, eu vou dar muito soco. As crianças, elas têm um olhar diferenciado. Diz para mim, se Jesus estivesse aí hoje, diante de você, o que você falaria para ele, Vitor? Ou o que ele falaria para você? Eu falaria para ele que ele é tudo para mim. Eu ia agradecer muito por tudo que ele fez por mim, porque tudo que ele fez na cruz. E eu ia pedir perdão pelos meus pecados. Eu ia desabafar com ele. E você, Joy? Se Jesus estivesse aí, o que você ia falar para ele? Falaria que eu amo ele muito, ia pedir perdão e para ele me levar. Para ele te levar? Você quer conhecer o céu? O que você acha que tem no céu? Pão. Pão? Pão? Deve ter. O pão da vida vai estar lá. O que você acha mais no céu, Vitor? Eu acho que deve ter muita glória lá, deve ser muito bom. Deve ser tipo um paraíso. Que, tipo, tudo é legal, tudo... E você vai estar com Deus toda hora, ou seja, isso daí é uma coisa que é muito boa já, que por mim já vale de estar no céu. Pra mim, se só tivesse Deus no céu, eu já queria ir pra lá. Eu digo que quando eu chegar lá em cima, eu não quero que ninguém esteja na minha frente, porque eu vou correr muito, mas muito, até a sala do trono. E quando eu chegar lá na sala do trono, eu vou dar um pulo no colo dele e vou dizer assim: cheguei! Papai, eu cheguei! Sabe? Dar um abração nele, de dizer assim: eu estava com muita saudade.
Diz para mim uma coisa. Você agora está num outro país, né? Vocês dois estão num outro país. E como é que está sendo lá? Sim, tá sendo bom. Eu tô gostando demais, eu tô até com saudades, né? Mas tá sendo muito bom, experiências que nós temos lá com Deus, a gente vai pra igrejas diferentes pra ministrar lá e falar, né, de Deus para as pessoas sendo curadas, é muito bom. Também a escola tá sendo boa também, o meu futebol também. Você fala de Jesus para as pessoas lá no futebol e na escola? Às vezes eu vou lá e falo um pouquinho de Deus. Ah, eu fico feliz. Se você tivesse que deixar um recado para uma pessoa, para uma criança, que recado você diria para ela? Para uma criança que não conhece Jesus, uma pessoa que não conhece Jesus, o que você diria para ela hoje? Para seguir Deus, para fazer a vontade dele, para porque que não ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, você vai encontrar a resposta da dúvida que você tem. Você tá com uma dor ou algo do tipo, a cura vai tá nele. Então, sempre seguir a Deus e sempre orar a ele, sempre ler a Bíblia, buscar entendimento da palavra e é isso. É isso? Você poderia orar para a gente? Orar para quem está aqui nos ouvindo? Você consegue fazer isso? Vou tentar. Tá bom, então a gente vai fechar os olhos enquanto você ora. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por o Senhor ter dado essa oportunidade de estar tendo essa entrevista com a Neuza, Deus, Pai, muito obrigado por tudo que você fez por nós na cruz, Deus. Muito obrigado por ter perdoado os nossos pecados, muito obrigado porque você perdoa os nossos pecados, Deus. Muito obrigado porque você é tudo pra gente. E você nos ajuda se a gente tá com alguma dúvida, alguma fraqueza, alguém na escola ou alguém em algum lugar que está te fazendo mal, Deus. Muito obrigado por você ter criado pessoas missionárias para fazer a sua vontade em outros países, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigada, Vitor. Obrigada, Joy, por vocês terem estado aqui, por vocês conversarem comigo. A história de vocês é muito legal. E eu peço a Deus que Ele continue usando vocês com esse jeitinho que vocês têm, com essa simplicidade infantil, para onde vocês forem. Que vocês sejam instrumentos para que outras crianças e que outros adultos também, através do testemunho de vocês, quando virem esse programa, que eles possam conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer o que Ele fez na cruz por nós. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Hoje você pode ver através de duas crianças, da simplicidade de duas crianças, que o Evangelho, ele é simples. Não é complicado. Por isso que Jesus disse: deixem vir a minhas crianças e não as atrapalheis. Então, se você tem uma criança aí, ensina ela no caminho para quando ela crescer não se perder de jeito nenhum. Tudo isso começa na base. Eles foram ensinados na base. Você já deve ter ouvido. Se você não ouviu os nossos programas anteriores, se você ainda não viu, assista. Tanto a mãe quanto o pai já esteve aqui conosco. Então, se você conhecer os dois, você vai saber como esses dois pequeninos estão crescendo, porque eles têm uma boa base familiar. Então, que nesse dia, que você possa reestruturar aí as suas bases, conversar com Deus nessa simplicidade infantil. Eu te aguardo no próximo programa. Fique bem e leve.